Perguntinha rápida de matemática. O que são 2, são 4, são 6, são 8? São 2, são 4, são 6, são 8. Vermelha, verde, marrom e azul. Puxam, carga, empurram vagões. É uma equipe de campeões. E é claro que estamos falando do Thomas e os seus amigos. O Percy, o Gordon, o Henry, o Edward, o Toby e todas as demais locomotivas com rostos bizarros que passam os dias puxando vagões e trabalhando de forma incansável nas linhas ferroviárias da ilha de Sodor. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. Com mais de 500 episódios, produzidos de forma ininterrupta por quase 40 anos, o desenho animado Thomas e seus amigos é definitivamente uma das maiores definições de uma franquia bem-sucedida. Para você ter uma ideia de como essa animação faz sucesso mundo afora, basta você ver a programação infantil de canais de TV ou então visitar sites de lojas de brinquedos de outros países, que vai ser muito raro mesmo você não encontrar Thomas e seus amigos nesses lugares. O que é um feito e tanto, né? Principalmente se a gente levar em consideração que os protagonistas desses desenhos são trens, um dos meios de transporte mais monótonos que existem. Para conseguir fazer algo massivo e repetitivo, como o trajeto de ida e volta de um trem ser interessante, a série realmente tem que ser muito boa. E foi o que o Thomas e as demais locomotivas falantes desse desenho conseguiram fazer. As histórias dessa série são mesmo muito bem feitas e conseguem passar de uma forma muito convincente mensagens de amizade, companheirismo, trabalho em equipe e responsabilidade. É incrível como eles sempre conseguem fazer uma ligação entre as funções de algo tão aleatório como uma estação de trem com as nossas funções humanas em relação à nossa família, amigos e demais convívios sociais. E o mais incrível é que eles não precisam recorrer à fantasia extrema. Nesse desenho, os trens, apesar de bizarramente falantes, são trens comuns mesmo. Eles não têm poderes, não voam, não saem andando com perninhas dos trilhos e nem nada do tipo. Muito pelo contrário, a série respeita muito a realidade, ao ponto das locomotivas serem representações fiéis das suas versões verdadeiras, e todas as suas ações estarem alinhadas ao que elas realmente podem fazer na vida real. A rotina dos maquinistas, condutores, as funções e regras das locomotivas e etc. são exatamente do jeito que o desenho mostra, algo que só poderia vir de um aficionado por trens, né? E realmente, o criador dessa série era maníaco por locomotivas. Não é à toa que no desenho original, tudo era feito com miniaturas que respeitavam 100% a escala de um trem real em comparação ao cenário. Pois é, diferente da versão mais popular de Thomas, que era feita em animação e computação gráfica, nas primeiras temporadas todos os personagens eram brinquedos e os cenários eram maquetes, o que deixava tudo ainda mais bonito, né? Imagina só o trabalhão que dava pra fazer cada detalhe. Não é à toa que o desenho foi um sucesso instantâneo no seu lançamento no ano de 1984. Se bem, né, que o sucesso já era esperado, até porque antes do desenho ser criado, Thomas já era muito popular no seu país de origem. Ele já tinha uma série de livros com mais de 30 publicações e que era tão popular que, mesmo com as limitações técnicas, eles tentaram fazer um desenho dele para televisão em plenos anos 50. Porém, eles tentaram usar brinquedos de verdade para fazer essa série, e a programação da TV nesse período era 100% ao vivo. Vocês já podem imaginar que não deu muito certo, né? Durante o programa, o trenzinho descarrilhou, daí uma mão apareceu para colocar ele de volta nos trilhos, mas só que ele não quis andar mais, e isso tudo ao vivo com milhões de pessoas assistindo. E como eles conseguiram sair dessa, superar esse mico e trabalhar para fazer uma animação decente 30 anos depois, é um dos temas que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Pois é, pessoal, chegou a hora da gente conhecer a história completa por trás do nosso Thomas e seus amigos, uma das animações infantis mais legais e mais aleatórias já feitas. Hoje nós iremos conhecer o seu criador, saber o que o levou a criar esses personagens e, obviamente, analisar a sua evolução, né, com o passar dos anos. Por exemplo, você sabia que a série original infelizmente foi cancelada para eles produzirem uma versão 2D mais barata? O quê? Calma aí que a gente já entende esse retrocesso.
Ah, e claro, nós também vamos falar sobre a relação do criador do Thomas com o mundo dos trens, uma relação que, aliás, possui um bizarro duplo significado. Ele não gostava de trens só porque achava as locomotivas bonitonas, não. Realmente existe uma realidade sombria por trás dessa obsessão. Não é à toa que a história se passa numa ilha fictícia, comandada por um homem de chapéu autoritário, e as locomotivas são obrigadas a trabalhar sem poder reclamar, ou caso contrário, elas são castigadas. Como nesse caso em que o Henry foi fechado num muro com concreto porque ele não queria trabalhar. E se a gente for pros livros, a coisa ainda piora. Você acredita que nas publicações originais os trens são tipo canibais? Quando eles ficam velhos, eles são mandados pra tipo um cemitério para serem desmembrados. E as peças são dadas para outras locomotivas usarem. Pois é, Thomas e seus amigos não é só um desenho bonitinho com boas mensagens. Tem sim coisa bizarra por trás. Bom, pessoal, vamos começar a nossa história no ano de 1953, na Inglaterra, no ano em que um canal de TV chamado BBC resolveu convidar um cara chamado Wilbert Awdry para adaptar a sua série de livros, chamada As Locomotivas Ferroviárias, que já contava com uns 8 livros na época, num programa infantil com um formato peculiar. No caso, os personagens da história seriam interpretados por brinquedos, enquanto o narrador ia ler todas as falas. Que era o formato de desenho animado entre aspas que a BBC produzia nessa época, que eram os chamados desenhos de marionetes. Nesse período aí, eles produziam séries como Andy Pandy, Bill e Ben e algumas outras, que sempre eram exibidas diariamente durante as tardes. Mas só que estamos falando da década de 50, né? Na época em que a televisão era toda ao vivo. Os programas eram gravados e transmitidos em tempo real. Então, obviamente, devem ter havido muitas falhas. Que, infelizmente, foi o que aconteceu com a série baseada nos livros das locomotivas ferroviárias. Pois, já que os protagonistas eram trens, não tinha como colocar cordinhas nele para fazer no estilo marionetes. E por isso, eles decidiram usar trenzinhos de brinquedos. Daqueles de pilha, sabe? Que se movem sozinhos. Porém, no dia da estreia, o pior aconteceu. Enquanto narrava a historinha, o trenzinho saiu do trilho e tombou. E a solução foi alguém da equipe técnica colocar a mão na frente da câmera para colocar o brinquedo de volta nos trilhos. Mas o que estava ruim piorou ainda mais. O trenzinho não quis mais andar depois disso. E aí a confusão já estava instaurada. As câmeras não sabiam mais o que fazer. O narrador havia se perdido. Foi tudo um completo desastre. E o autor dos livros odiou tanto essa experiência que prometeu nunca mais se envolver com televisão. Ele queria ficar apenas com os livros mesmo, que era algo que não tinha erros. O que felizmente não aconteceu, né? Ufa! Mas antes de chegar nessa parte, vamos conhecer melhor quem era esse cara decepcionado e que livros são esses das locomotivas ferroviárias. Afinal, eles não eram os livros do Thomas e os seus amigos? Que diabos de título é esse? Bom, o Wilbert Awdry nasceu em 1911, em Hampshire, um condado da Inglaterra, e desde muito novo já se dividia entre os dois grandes interesses que marcariam toda a sua vida. O primeiro era a religião, o seu pai era pastor de uma igreja e ele o admirava bastante, e o segundo era obviamente os trens, né? Ele adorava ir até a estação da cidade só pra olhar os trens passarem, e também passava horas brincando com trenzinhos em miniaturas. Só que ele não teve uma infância fácil, ele cresceu durante a Primeira Guerra Mundial, guerra que tirou dele o seu melhor amigo. Ele perdeu seu irmão mais velho justamente por causa desse conflito. E essa perda foi algo que influenciou bastante, não só a sua vida, como também a sua obra. Mas mais pra frente a gente vai abordar isso com um pouco mais de calma. Enfim, continuando, como não poderia ser diferente, quando adulto, o Wilbert decidiu seguir os passos do seu pai. Ele se formou em teologia, começou a atuar como pastor e pouco tempo depois se casou com uma mulher chamada Margaret Whalley. E em 1940 ele teve o seu primeiro filho, o pequeno Christopher Awdry, que será a peça fundamental para a criação de Thomas e seus amigos. No caso, as criações do livro, né? Como a gente vai ver agora. Então, quando tinha 2 anos de idade, o Christopher pegou sarampo e ficou bastante tempo mesmo de cama até se recuperar. E enquanto estava doente, o seu pai o entretinha inventando histórias. E foi numa
dessa que ele criou o universo onde as locomotivas podiam falar e viver diversas aventuras. E o menino gostou tanto que sempre pedia pro pai recontar essas histórias, mas sempre da mesma forma. E para não esquecer, o Wilbert passou então a escrevê-las num caderno. E foi a partir desses cadernos que, incentivado pela sua mulher, após a Segunda Guerra Mundial, ele publicou o primeiro livro dessas locomotivas fantásticas, que ele batizou como as locomotivas ferroviárias, que aliás, curiosamente não tinha o Thomas, que nessa época nem sonhava ainda em ser criado. Enfim, livro lançado em meados de 1945, e agora a gente pula pro Natal desse mesmo ano, quando o Wilbert decidiu esculpir um trenzinho de madeira pro seu filho, inspirado nas locomotivas da historinha, e que ele não conseguiu fazer igual aos personagens do livro, saindo um trenzinho totalmente diferente, que o garoto batizou como Thomas, e que logo se tornou o seu brinquedo preferido. E como não poderia ignorar esse novo personagem, o nosso autor decidiu escrever histórias pra ele, e assim nasceu o segundo livro da série As Locomotivas Ferroviárias, de 1946, que, diferente do anterior, que não tinha chamado tanta atenção, realmente virou um fenômeno. Não é à toa que daí pra frente, esse personagem se tornou o protagonista da história, e as pessoas passaram a chamar os livros subsequentes de livros do Thomas, e não mais como Locomotivas Ferroviárias. Thomas a locomotiva ao seu dispor. Para você ter uma ideia do sucesso, foram 26 livros escritos de 1945 até 1972. Sem falar num bocado que o filho dele, o Christopher, escreveu também quando cresceu. Foi livro pra caramba. Mas só que a série, por muito pouco, correu o risco de ter nascido e morrido só nessas publicações mesmo, devido àquela experiência traumática com a primeira adaptação de Thomas pra TV, que ocorreu na década de 50 e que a gente citou anteriormente. Depois dela, o Wilbert realmente não queria ter mais nenhuma experiência desse tipo. Ele tinha muito medo que a TV estragasse as suas obras. Não. O que, felizmente, acabou mudando no ano de 1979, quando o autor Pastor deu uma entrevista para uma revista sobre trens, falando sobre a sua série de livros, que acabou chamando a atenção de uma produtora de TV chamada Brit Allcroft, e que após muita insistência, e prometendo também que faria uma boa adaptação, ela conseguiu convencer o Wilbert a vender a sua série, para ela transformar num desenho animado. E ela conseguiu. Para a direção, ela chamou o David Mitton, um cara que era fera em efeitos especiais e que já havia feito uma série mais ou menos nesse estilo, a Thunderbirds, que também tinha o esquema que o desenho do Thomas teria, o de brinquedos e maquetes. Já um outro nome muito importante para o nascimento de Thomas que ela contratou foi o do Robert Daniel Cardona, um excelente produtor norte-americano que havia chegado recentemente na Inglaterra para fazer TV. E para iniciar as gravações, eles alugaram um estúdio imenso e construíram uma maquete gigante, que precisava ser grande porque a escala das locomotivas em miniaturas deveriam ser as maiores possíveis. Eles usaram uma escala conhecida como Gauge 1, que é 32 vezes menor que um trem real. E para pegar todos os detalhes dos brinquedinhos, eles utilizaram câmeras de cinema. E por isso a qualidade técnica do desenho original dos anos 80 é perfeita, até mesmo para os dias de hoje. Obviamente a animação foi muito limitada, até porque eles não possuíam tecnologia para fazer a boca dos personagens se moverem, e por isso, nas locomotivas dessas primeiras temporadas de Thomas, as únicas coisas elétricas e que se moviam mesmo eram seus olhos. Mas, apesar de aparentar algo amador para os dias de hoje, o resultado deu muito certo, foi um sucesso instantâneo e logo estava viajando o globo. E em países como os Estados Unidos e Japão, o desenho se tornou um verdadeiro fenômeno. E foi nesse estilo de miniaturas e maquetes que a série continuou sendo produzida ininterruptamente de 1984 até 2008, quando finalmente eles decidiram usar CGI, primeiramente apenas para os rostos dos personagens, até adotarem uma animação 100% em computação gráfica de 2009 em diante, quando as miniaturas e cenários foram aposentados e nunca mais utilizados. Já quanto à história, devido à limitação técnica das miniaturas não mexerem as bocas, ela se manteve no estilo narrativo e meio lendo uma historinha de livro infantil. Um dia, depois de puxar o grande expresso, Gordon tinha chegado a seu desvio muito cansado. Ele estava se aprontando para dormir quando Thomas chegou com seu jeito espevitado. Pode acordar, seu preguiçoso. Vai trabalhar um pouco só para variar. Você não me pega. Lá, 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 lá.
pelo menos até meados dos anos 2000, quando a produção deixou de ser feita pela empresa da Brit Allcroft, empresa essa que foi vendida para a Hit Entertainment, que decidiu dar uma espécie de upgrade, incluindo o CGI e deixando as histórias menos narrativas, e mais no estilo de desenho tradicional, com os personagens falando por si próprios e focando mais nos diálogos que nos acontecimentos. Olá, Thomas. Adivinha o que eu vou fazer amanhã? Sentar em seu galpão? Não. Outra mudança foi que a duração dos episódios pulou de 5 para 10 minutos. Os fãs mais puristas de Thomas e seus amigos não gostam muito dessas mudanças e preferem as versões mais antigas. De qualquer forma, foi desse jeito que a série continuou enquanto estava na Hit, até que a Mattel comprou essa última e decidiu simplesmente cancelar a produção da série original de Thomas e seus amigos após quase 40 anos. Alegando ser uma produção cara, eles trocaram esse desenho por algo de mais baixo custo, que foi como surgiu uma série de animação em 2D bem genérica, chamada Thomas e seus amigos Trens a Todo Vapor, que continua sendo atualizada até hoje. Bom, e saindo um pouco dessa parte mais técnica, é legal falar que apesar de não ter produzido o desenho, o pastor Wilbert sempre esteve sim muito envolvido no projeto. Ele auxiliou na adaptação das histórias e chegou até mesmo a criticar quando necessário. O Wilbert era um cara extremamente metódico e fazia questão que o desenho respeitasse totalmente a rotina real de uma estação ferroviária, o que não aconteceu num episódio que o Henry foi pra floresta, que segundo ele estava infringindo algumas regras. No caso, em certo momento, o Henry parou no meio dos trilhos, mas não notificou o sinaleiro, o que é obrigatório para trens que estão parados para evitar acidentes. Outro erro que ele notou é que as árvores estavam muito próximas à linha férrea, e que se fosse desse jeito na vida real, as faíscas da máquina a vapor iriam incendiar a floresta. Já deu para você ver como ele era metódico, né? E isso tem muita influência da sua história. O Wilbert gostava bastante da ordem, seus lemas eram ser obediente e eficiente. E isso, obviamente, tinha a ver com o fato dele ter crescido enquanto ainda existia o Império Britânico, que colocava esses ideais como essenciais para a sobrevivência. E talvez isso tenha o inspirado em criar a Ilha de Sodor, o lar das histórias de Thomas e seus amigos, um local onde esses preceitos metódicos do antigo Império Britânico ainda existiam. Já o fato dele ser tão rígido tem muito a ver com a sua história dentro da igreja. Deixa eu te contar um caso que ele passou. Vocês lembram que o irmão dele morreu na Primeira Guerra Mundial? Então, por causa disso, durante a Segunda, o Wilbert foi muito contra o conflito, e nas suas pregações na igreja, ele fazia abertamente discursos anti-guerra, o que não era algo bem visto pela maioria das pessoas, que sim, estavam do lado da guerra, e por causa disso ele acabou sofrendo consequências, chegando até a ser expulso de algumas igrejas. E essa coisa da rigidez hierárquica, de obedecer quem tem mais poder e se não obedecer sofra as consequências, é algo que tem a rodo em Thomas e seus amigos. Tem um episódio clássico, baseado inclusive num livro dele, que um trem acaba sendo concretado dentro de um túnel para sempre, só porque se recusou em sair na chuva para não sujar a sua pintura. Edward e Gordon às vezes vêm visitá-lo. Mas o pobre Henry não consegue responder, pois ele não tem mais vapor. Seu fogo se apagou. E se você parar para analisar, o Sir Topham Hatt era um típico primeiro-ministro do Império Britânico, sem tirar nem pôr. Bom, e aproveitando que estamos falando de fatos curiosos, vocês lembram do pessoal que iniciou a produção de Thomas, o David Mitton e Robert Cardona? Então, eles fizeram uma espécie de série irmã de Thomas e seus amigos, que no caso foi a Tugs, onde os personagens eram rebocadores, que se você viveu nos anos 90 deve lembrar, porque os episódios passavam dentro de um outro desenho, chamado Farol de Salt, que passava na TV Cultura. E falando em séries irmãs, pouca gente sabe, mas o próprio Thomas já teve um spin-off com outros veículos, que foi o Jack e a empresa de construção de Sodor, que eu acredito que nunca chegou no Brasil. Enfim, agora voltando pro pastor Wilbert, ele infelizmente acabou falecendo em 1997, aos 85 anos de idade. Já o seu filho, o Christopher, continuou escrevendo mais alguns livros de Thomas, e a sua paixão por trens acabou evoluindo para a vida real. Ele chegou a ser presidente de uma estação ferroviária e inclusive batizou os trens de lá com os nomes dos personagens dos livros do seu pai. Bom, isso me parece emocionante.
E é isso, pessoal. Esse é o Thomas, esses são seus amigos e essa é a sua história. Comente aqui embaixo qual curiosidade sobre esse desenho mais te surpreendeu. E diz também se você está gostando desse novo desenho, ou então ainda prefere o antigo. Agora que está tudo resolvido, é hora de voltar ao trabalho.